Fala galerinha, beleza? Ô, vamos fazer um... De novo a camiseta do Vasco, velho? Cara, eu sou vascaíno, velho. Eu torço pro meu time, velho. Eu não posso torcer, não? Sofri demais. Sofrido. Mas galerinha, ó, hoje é um resumão top justamente sobre o que a gente já falou em química inorgânica pra vocês. Exatamente. Se você quiser identificar qual a função inorgânica de um composto, essa é a aula pra você. Então, chama a vinheta e bora pra aula. Galerinha, é o seguinte, ó, pra gente identificar as nossas funções inorgânicas, você tem que recapitular bem legal o que são ácidos, o que são bases, sais e óxidos. Esses são as quatro funções primordiais da química inorgânica. Então, como nós já falamos sobre todas essas aqui, a gente vai ter que introduzir uns macetezinhos para na hora das provas e das questões a gente conseguir identificar que tipo de substância é. Beleza? Por exemplo, os ácidos, eles começam a forma com hidrogênio, né? Com exceção da água e do peróxido de hidrogênio, que depois a gente vai falar que é um óxido, beleza? Agora, as bases, elas terminam com OH, que é justamente com o íon hidróxido. Eles terminam com hidróxido. Por isso que a gente tem o nome hidróxido de alguma coisa, hidroxódio, de cálcio, de potássio. Os sais são substâncias iônicas que não começam com hidrogênio e nem terminam com hidróxido. Então você vai ver normalmente ali uns metais ligados a uns ametais. Normalmente porque tem uma base que ela é provinda e forma alguns sais de amônio, né? Então justamente isso. Esse Bzinho aqui é o cátion provindo da base e o Azinho é o ânion provindo do ácido, tá bom? E os óxidos são substâncias binárias, ou seja, que formada por dois elementos e um delas é o oxigênio e tem que ser mais eletronegativo. Então sempre vai terminar com oxigênio no final, mas você tem que ver que são substâncias binárias. Beleza, galerinha? Então isso aqui é um macetezinho para você conseguir identificar legal. Aqui a gente não está identificando se o sal é de caráter ácido ou básico, se o óxido é de caráter ácido ou básico, anfótero ou neutro, a gente não está falando nada disso. Se o ácido é forte ou fraco, se a base é forte ou fraca. Aqui a gente só quer classificar, justamente para saber se é ácido, base, sal ou óxido. Beleza? Galera, vamos fazer aqui um exercício de identificação dos compostos inorgânicos que estão representados aqui, ó. A qual função inorgânica pertence os compostos abaixo? NaCl, peraí, começa com H? Não. Termina com OH? Não. São dois elementos e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo? Não. Ele não começa com H, não termina com OH e também não pode ser classificado como óxido. Só sobra aqui classificá-lo como sendo um sal, né? Esse cara aqui é um sal de cozinha. Beleza, aqui nós temos uma exceçãozinha e eu vou deixar ela pro final, tá? Vamos pular aqui, ó. Esse composto H2S começa com hidrogênio? No início tem hidrogênio. Gente, quem vem no início é quem tem caráter positivo. Então esse hidrogênio no início da forma está na forma positiva, ele vai ser liberado na forma de H+. E quem libera H+, de acordo com Svante Arrhenius, é um composto classificado como sendo ácido. Então esse cara aqui é um ácido. Agora olha aqui, ó, NaOH. A fórmula termina com OH. Quem vem no final é quem tem caráter negativo. Então esse OH é um OH-, e de acordo com Svante Arrhenius, quem libera o OH- em meio aquoso é uma substância classificada como sendo básica. Então essa substância é uma base. Aqui embaixo é a mesma coisa, ó, a LOH terminou com OH, não só 3, mas terminou com OH também. Então essa substância vai ser classificada como sendo uma base. Aqui embaixo, ó, começou com hidrogênio. Até tem oxigênio, mas são 3 elementos, não são apenas 2. Para ser classificado como sendo óxido, tem que ter apenas 2 elementos. 3 elementos, começou com hidrogênio, isso aqui eu vou classificar como sendo um ácido, certo? Aqui são 2 elementos apenas, um composto binário, onde o oxigênio vem lá no final, como elemento mais eletronegativo. Esse cara eu vou classificar como sendo um óxido, né? 2 elementos, oxigênio no final, eu classifico como sendo um óxido. Esse cara aqui, ó, tem oxigênio lá no final, mas não são apenas 2 elementos, são 3. Ele começa com hidrogênio? Não. Termina com OH? Não. São 2 elementos e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo? Não. Então ele tem um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, que é a definição que a gente deu lá para os sais, certo?
Aqui, esse composto H2O, ele é um caso especial porque apesar dele começar com hidrogênio, que é o que nós falamos aqui para você identificar um ácido, ele é formado apenas por 2 elementos e o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então a água é uma exceção, nós não vamos classificá-la como sendo ácido, como foi o que eu te falei aqui, mas ela é sim, na verdade, um óxido. E nós já estudamos isso lá na aula de óxido. A gente falou que a água pode ser chamada de monóxido de dihidrogênio. Entenderam, galera? Essas aqui são várias substâncias inorgânicas e para classificá-las é bem simples. É só você lembrar desses detalhes que identificam as funções inorgânicas, as principais, né, as 4 principais. E aí, sabendo desses detalhes, você pode olhar para o composto e falar assim, qual função ele pertence? É só analisar esses detalhes. Então, galerinha, essa foi a nossa aula de resumão de tudo. Mas é bom você ver todas as aulas onde a gente falou sobre isso, onde a gente destrincha tudo, aprofunda tudo e fala sobre todos esses compostos. Exatamente. Não fica só no resumo, entenda cada um dos compostos, que aí você consegue resolver os exercícios com maior facilidade. Se você for só no resumo, fica uma coisa mais decoreba, né? E você vai esquecer com facilidade. Se você aprofundar, mergulhar lá nas funções inorgânicas, aí você vai conseguir resolver os exercícios mesmo. Posso falar só um recadinho final? Uma observação muito importante. Todos os ácidos e bases que a gente estudou foram ácidos diarrênios, né? Que é uma bolinha ali onde só temos ácidos e bases diarrênios. A partir das próximas aulas, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas teorias de ácido e base moderna, onde a gente fala sobre Bronsted-Lowry e a gente fala sobre Lewis. Exatamente. Então você vai ter compostos um pouquinho diferentes desses aqui, que também podem ser classificados como ácidos e também podem ser classificados como bases. Beleza?